Como orar a palavra? É isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Se você é aquela pessoa que tem perguntado como que eu posso orar a palavra, como que eu posso colocar a palavra no meu tempo de oração, eu não sei como fazer isso, esse vídeo é uma resposta para você. Porque eu tenho visto, tanto na minha vida, quanto na vida das pessoas que eu acompanho, que quando a gente começa a orar a palavra, a nossa vida de oração ela é muito mais enriquecida e você começa a ver transformações no seu dia a dia. E a palavra ela vai moldando você, a gente pode colocar dessa forma. Então, eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como que eu oro a palavra. E se você gostar desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que precisa aprender a orar um pouquinho mais. E também fique ligado aqui nas notificações, no sininho, para ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Eu sou o pastor Jonathan e hoje vou te ensinar como orar a palavra corretamente. Vamos lá? Como orar a Bíblia? É isso que nós vamos aprender agora e eu quero que você acompanhe junto comigo aqui como que a gente pode orar a Bíblia. Uma coisa que a gente precisa entender é que toda oração é antes de tudo uma resposta. Como assim toda oração antes de tudo uma resposta? Eu quero dizer o seguinte, o Eugene Peterson ele traz até uma ilustração para falar sobre isso. Ele fala que quando os pais eles estão querendo ensinar para os seus filhos a falar, eles sempre ficam repetindo palavras, né? Papai, papai, ou mamãe, mamãe. E aí o filho ele vai e repete papai ou mamãe à medida que o pai ele fala primeiro. Então, a resposta do filho não veio do nada, ela veio à medida que o pai se comunica com o filho. Então, se a gente quer conversar com Deus, vem tudo primeiro a partir da sua palavra, porque a oração é uma resposta à palavra de Deus. É uma resposta. Então, quando você lê antes de falar, uma coisa acontece, as palavras de Deus começam a entrar no seu coração. Então, da mesma forma, é como aquele pai que fica insistindo para o filho falar, é como se Deus estivesse falando conosco. E aí as palavras de Deus começam a a fazer parte do nosso coração e aí elas começam a se tornar nossas palavras também. E a gente começa a repetir elas, assim como uma criança repete as palavras do seu pai. Então é muito interessante quando a gente começa a ler a palavra e a gente começa a ver os efeitos que isso traz na nossa vida de devoção. Os seus pedidos, eles mudam, as suas prioridades mudam. O que parecia urgente de manhã, depois de ler, por exemplo, Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ganha outra proporção. Por quê? Porque você acaba ficando às vezes menos ansioso, você acaba confiando mais em Deus, você acaba trazendo a verdade bíblica para a sua realidade. E isso só acontece no meio da oração e na oração da palavra, quando a gente começa a orar a palavra corretamente. Então, a palavra, ela funciona como um filtro. Ela não elimina os nossos pedidos, mas ela os refina. Então, a Bíblia ela fala muito sobre que vocês não recebem porque pedem mal. Então, existe algo dentro dos nossos pedidos, do motivo que nós não recebemos, porque pedimos mal. Pedir mal é pedir contra a vontade de Deus. Agora, quando você lê a palavra, você está lendo a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus ele quer para nós. Então, quando a gente começa a mergulhar nesses pedidos, de orar a palavra, esses pedidos eles vão sendo cada vez mais refinados. Você começa a orar aquilo que Deus ele quer e, consequentemente, você vai percebendo que os seus pedidos vão sendo atendidos. Por quê? Porque quando nós oramos a palavra, nós oramos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a meditação, que a gente fala, quando eu falo meditação, não estou querendo dizer aquele sentido oriental de você esvaziar a sua mente, porque a meditação bíblica não é você esvaziar a sua mente, é você preencher a sua mente com as verdades de Deus. A meditação é o ato de pensar, de ruminar, de mastigar o texto até que o coração responda. Então, ela envolve nesse processo, a meditação, ela envolve isso, você lê o texto às vezes umas 3 vezes, um versículo umas 3 vezes, até que aquelas palavras, elas começam a ruminar e entrar dentro do seu coração. E você vai percebendo como que isso faz diferença à medida que você pratica. Então é muito importante a gente aprender o porquê que nós devemos orar a Bíblia. E isso tem efeitos práticos muito grandes na nossa rotina, na nossa vida espiritual.
Agora eu vou falar para vocês sobre o método e que método que eu utilizo para fazer as minhas orações a partir da Bíblia. Então tá aqui, 4 passos para orar a palavra. O método ele funciona assim, você pega qualquer texto bíblico e passa cada frase, cada versículo por 4 filtros. E aí agora eu vou explicar cada filtro do que eu utilizo quando eu começo a orar a palavra. Filtro número 1, instrução. A instrução é o seguinte, o que esse texto me ensina? O que Deus está dizendo aqui? O que Ele quer? Você lê o texto e pergunta, qual a lição? O que Deus está querendo me ensinar aqui? Então, eu primeiro passo, eu olho para o texto, leio ele e pergunto, o que Deus está querendo me ensinar nisso aqui? O que Ele está querendo dizer a partir do contexto histórico, social daquela época? Então, é muito importante você ter uma interpretação bíblica boa do texto. Se você às vezes não entende, procure ler depois, procure o seu pastor, procure comprar uma Bíblia de estudo para você ter uma boa instrução, porque você precisa entender também a Escritura para você poder também orar ela de uma forma correta. Então, eu passo por esse momento de instrução onde eu realmente pergunto o que esse texto está me ensinando aqui, qual a verdade que ele está querendo me passar. Isso aqui é muito importante. Eu pego isso e até anoto no meu caderno, eu começo a escrever o que Deus está me mostrando através desse versículo, desse texto, o que ele está querendo me instruir a partir disso. A segunda coisa que eu faço é ações de graça. Essa é a verdade que eu acabei de aprender. Como que ela me leva a agradecer? Que atributo de Deus ela revela? Então, o que Deus está me revelando? Qual dos seus atributos? Seu amor, sua justiça, enfim. O que Ele está querendo me mostrar do seu caráter a partir disso? Que bênção Ele mostra que eu tenho e talvez nem reconheça, por exemplo. Então, eu pegar aquele texto e agradecer a Deus por alguma coisa que está nele. Logo depois eu vou mostrar como que eu faço isso na prática com um texto muito famoso que vocês provavelmente devem conhecer, mas aqui a gente vai passar primeiro só para vocês entenderem todos os passos. Terceira, confissão. Aí eu coloquei até aqui, agora dói, né? Porque a confissão é exatamente essa questão de nós reconhecemos a nossa finitude humana, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, reconhecer aquilo que a gente erra e entregar isso diante de Deus. E através dessas confissões que realmente o Espírito Santo ele começa a trabalhar no nosso coração e transformar a nossa vida. Que pecado esse texto expõe em mim? Onde é que eu tenho falhado em ver essa verdade? O que na minha vida contradiz o que eu acabei de ler? Então, a partir disso, você vai lá, você vai anotando. Eu sempre coloco isso. Então, instrução, anoto. Ações de graça. Esse texto me leva a agradecer a Deus por isso. E também na confissão eu falo, Pai, eu tenho feito muito isso, eu tenho ajudado de determinada maneira, e muda isso. Então, a confissão ela também faz parte, porque é esse lugar de vulnerabilidade, de você mostrar a Deus aquilo que você realmente tem feito. E ele quer mudar você, mas você precisa mostrar para ele essa mudança, essa vontade de mudar. E a confissão ajuda muito nisso, principalmente a confissão a partir da palavra. E por último, eu coloco a petição. Porque a petição é o que eu confessei agora os meus pecados, agradeci a Deus, entendi o que o texto está falando, agora eu vou pedir a Deus o que Ele quer, o que eu quero que Ele transforme na minha vida. Então eu coloquei o que eu preciso, né? Eu coloquei a minha necessidade na confissão. Agora na petição eu vou colocar os meus pedidos. Deus me transforma nisso, transforma meu caráter, transforma meu coração. Como eu transformo tudo isso no pedido? O que eu preciso pedir para Deus, para mim, para minha família, para o meu próximo, à luz do que esse texto revelou. Então, esses 4 passos, eles nos guiam na hora do devocional para que a gente possa realmente passar por uma boa meditação bíblica e depois orar cada passo. Então, eu acabo escrevendo cada um e depois passo orando primeiro por ação de graça, depois a petição e depois a confissão. Eu começo a orar a palavra dessa maneira. E é claro, primeiro eu anoto tudo, depois eu faço as minhas orações. É assim que eu faço no meu dia a dia. Mas isso não vai adiantar de nada se eu não te mostrar como fazer isso na prática, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um texto que vocês conhecem. Então, acompanha aí o texto que eu vou mostrar agora. Então, esse é o texto que eu estou aqui mostrando para vocês. Salmos 23, versículo 1. Senhor meu pastor e nada me faltará. Então, a gente vê esse texto que está aqui.
E aí a gente já olha aqui, qual é a instrução desse texto? Deus é meu pastor, ou seja, Ele me guia, Ele protege, alimenta, eu sou a ovelha e a ovelha não se guia sozinha, ela é guiada pelo pastor. Uma coisa que você também pode colocar nesse texto é que o Senhor é meu pastor, então porque o Senhor é meu pastor, então nada tem falta. Não é que tudo vai ser abundante na minha vida, não, é porque Ele é suficiente, é isso que o texto está mostrando aqui. E aí eu começo a fazer as ações de graça. Então, Senhor, obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado porque a direção da minha vida não depende da minha competência. Então, começo a agradecer a Deus por aquilo que eu posso olhar nesse texto e falar, Deus, obrigado por isso. Então, esse é um exemplo disso. Agora, confissão. Pai, eu confesso que na última semana eu agi como se tudo dependesse de mim. Eu tentei ser meu próprio pastor. Eu controlei, forcei, manipulei, porque no fundo eu não confiei que o Senhor estava me guiando. Então aqui eu posso colocar isso porque, poxa, tomei uma decisão por mim mesmo, não tomei uma decisão que estava na palavra, que era o que o Senhor queria para mim. Então é você realmente colocar nesse lugar de vulnerabilidade diante de Deus, porque Ele conhece seu coração, Ele sabe o que você fez e Ele quer te transformar. Mas essa transformação ela acontece nesse diálogo, dessa confissão e você pedindo graça de Deus para que Ele te ajude a mudar a sua vida. E por último, a petição. Senhor, me ensine a descansar na sua direção, tira de mim essa necessidade de controlar tudo e guia, por exemplo, uma pessoa que eu estou orando aqui, aí você pode colocar o nome de uma pessoa que está passando por uma crise e não consegue enxergar a saída. Guia essa pessoa, porque o Senhor é bom pastor. E aí, eu coloquei até uma coisa aqui, né? Que se durante a oração o Espírito Santo começar a pregar o seu coração com pensamentos ricos e iluminados, você abandona o roteiro para tudo e apenas ouve, porque esse roteiro que eu estou colocando aqui não existe nenhum mérito nele. A questão mesmo é ouvir a Deus, é Ele falar com você. E vai acontecer momentos em que você vai estar ali na instrução e começou a oração de graça, mas Deus começou a ministrar no seu coração. Para tudo e começa a ouvir Ele. Começa a ouvir a voz dele. Então, não existe nenhum mérito nesse roteiro aqui. E é muito bom quando o Espírito Santo ele entra, tira o nosso roteiro e faz do jeito dele. Mas isso não vai acontecer sempre. Então, às vezes naqueles dias onde você não está com vontade de orar, por isso que os métodos eles ajudam muito a gente nesse sentido. Porque nem todos os dias nós estamos com ânimo para poder orar. Mas nós temos motivos suficientes para orar e ler a Bíblia todos os dias. Então faça isso. E, para a gente poder concluir, eu falo uma coisa para vocês. Conclusão. Ore até que você ore. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você não vai ter vontade de orar. Não espere um culto para ter vontade de orar. Não espere uma crise para ter vontade de orar. Não espere uma dificuldade para você ter vontade de orar. Comece a orar agora. Ore até que você ore. Reme. Comece esse lugar. E o quanto antes você começar vai ser melhor para a sua vida espiritual e também para a vida das outras pessoas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, ensinando como orar a Bíblia corretamente, como que eu oro. Espero que tenha abençoado você. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like aqui, comenta aqui embaixo como é que tem sido sua vida de oração, se ela tem sido boa, e também se esse vídeo foi útil de alguma forma. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!